Oi, tudo bem? O meu nome é Nath e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de ASMR Minicast, onde eu converso com vocês em formato de ASMR, mas também de podcast. Antes de começar esse vídeo, eu preciso agradecer imensamente o carinho que vocês me deram no último e primeiro vídeo que eu postei nesse estilo, falando um pouco sobre como foi sair de casa cedo, como foi o processo de independência, né, que eu tive saindo de casa, mudando de estado e etc. E eu achei que fosse ser só mais um vídeo, mas eu acho que vocês gostaram realmente. Gerou vários debates e conversas e relatos de vocês nos comentários. E eu fiquei muito feliz, gente. Eu amei ler cada mensagem da vida de vocês. E eu quero que a gente continue assim, falando um pouco sobre o que a gente se identifica com a minha fala. E também o que vocês têm vontade de falar, vocês podem deixar aí nos comentários pra gente conversar, bater um papo, porque eu acho que esse é o intuito desse estilo de vídeo. E eu tô muito feliz que deu certo. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu relacionamento. E eu sei que vocês têm bastante curiosidade, porque vocês deixaram tanto no vídeo passado alguns comentários sobre, mas sempre que eu mostro meu namorado, ou sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, me perguntam sobre o meu relacionamento, como a gente se conheceu e etc. Então eu pensei que seria um bom episódio 2 do nosso ASMR Minicast, falar um pouco sobre como é morar com meu namorado, como que a gente veio parar junto e, enfim, a nossa história de modo geral. Até porque a nossa história de amor tá muito entrelaçada com a minha história aqui na cidade de Curitiba. Então tem um pouco a ver, na verdade tem muito a ver com esse meu processo de mudança e etc. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Parte 1. Como a gente se conheceu. Eu falei no episódio passado sobre eu ser uma pessoa muito sensível e muito intensa quando se trata de sentimentos e relacionamento, né? Então, nesse processo de mudança, eu estava carente e resolvi, enfim, entrar nesses aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas também, até porque eu não conhecia ninguém na cidade. Isso foi um pouco antes de eu entrar e começar nas minhas aulas, no caso da faculdade. Então não era necessariamente em busca de relacionamento amoroso que eu tava lá, sabe, nesse aplicativo. Eu também queria conhecer novas pessoas e fazer amizades, conhecer qualquer tipo de relação afetiva, não necessariamente amorosa. Eu estava aceitando, porque eu estava muito desamigada. Então eu estava em busca de amigos, enfim. Mas depois de algum tempo, eu dei match com um menino que era alto, todo cabeludo, completamente esquisito, meio gótico, e tinha um humor muito duvidoso. E a gente começou a conversar. E depois de algumas semanas, eu acho que a gente ficou um mês conversando, a gente se viu. E aí depois de um mês que a gente já tinha se visto, a gente se pediu em namoro, quer dizer, ele me pediu em namoro. E aí a gente já tava quase morando junto. Pra vocês terem noção, o nosso primeiro encontro foi num parque. E o nosso segundo encontro já foi na casa dele, com a família inteira dele, me chamando pra comer pizza. Eu literalmente conheci a minha sogra e o meu sogro no nosso segundo encontro, gente. Ai, meu Deus. E aí, nesse dia, eu consegui me conectar bastante, assim, com a família dele. E foi muito legal. E, tipo, a gente... nesse começo, eu passava muito tempo na casa dele. Tipo assim, ele era muito parecido comigo. A gente tinha muitas coisas em comum, mas a gente também era muito parecido, assim. Eu lembro que a gente ainda tava de papinho, assim.
E depois ele veio me falar que, na verdade, ele tirou o print dessa conversa e mandou pra amiga dele, falando que ele tava muito apaixonado e que ele me amava. E é muito engraçado porque nesse dia eu também senti que amava ele. Mas enfim, a gente era muito parecido. E aí eu tinha falado que eu queria um estilo específico de vestido. Ele falou: ah, tem um estilo de vestido que eu acho que ia ficar muito bonito em você. E ele mandou print do exato vestido que eu ia mandar pra ele. Vocês têm noção disso? E aí eu fiquei, não, mentira. E eu falei, tipo, caraca, não sei o que. Ele falou, mentira. E enfim, a gente ficou besta. E naquela hora eu já queria falar, te amo. Ele também. Enfim, dois emocionados, né? Ele me pediu em namoro. E a gente tá namorando, então, há 4 anos. 4 anos. Pra mim isso é muito louco. Gente, passa muito rápido, sério. Muito rápido. Depois que a gente começou a namorar, a gente passava muito tempo junto, porque ele não tava trabalhando e eu também não, por um período. Então a gente tinha muito tempo livre. As minhas aulas eram online, então nesse começo, tipo, a gente parecia um casal lésbico, muito emocionado e tipo assim, com um mês de namoro, já mora junto, adota cachorro e etc e tal, já chama de esposa, enfim. Então a gente ficava muito grudado. Eu ia pra lá, pra casa dele, passar o final de semana inteiro. Teve uma vez que eu passei 2 semanas na casa dele direto, assim, direto. A gente viajava com a família dele, enfim, com a mãe dele. E óbvio que não era tudo mil maravilhas. A gente tinha diferenças culturais, a gente tinha diferenças de criação. Foi bem complicadinho no começo pra gente se entender, assim, mais na convivência do que só na base das similaridades, sabe? Das coisas mais superficiais como gosto musical, enfim, essas coisas que são mais superficiais dentro do relacionamento. Então, na parte de lidar com os nossos sentimentos, resolução de conflitos, até a nossa forma de viver realmente, de fazer as coisas, era tudo muito diferente. E a gente teve esse baque, assim, convivendo bastante. Como eu falei, teve uma vez que eu passei 2 semanas direto na casa dele. Então, toda a família dele era muito diferente da minha. Mas eles me adotaram, assim, gente. Foi uma coisa, muito legal. E a gente começou a trabalhar. A gente ainda se via quase na mesma frequência, porque tinha vezes que eu só saía do trabalho na sexta-feira, ia direto pra casa dele, ficava sábado, domingo e ia embora na segunda-feira. Depois do trabalho, eu ia, tipo, segunda-feira de manhã pro trabalho e a mãe dele me levava no trabalho, no caminho dela, né? E eu depois ia pra casa, sabe? Então a gente passava muito tempo junto. Até porque ele trabalhou home office nessa época. Então não tinha motivo pra gente não ficar junto o tempo todo. Mas ele também ia lá pra casa. Só que como eu morava com o meu irmão, a minha cunhada, o irmão dela, tinha muita gente na casa, muita gente complicada. Era complicado ele ficar lá. Eu sentia que a gente não tinha a mesma liberdade, não era a mesma coisa, por diversos motivos que não convém eu falar assim aqui na internet. Mas ainda assim a gente ficava lá em casa. Era bem legal quando ele ia pra lá. Era bem legal ficar com todo mundo ali. Meu irmão é muito engraçado. Passou tão rápido que logo a gente já fez 1 ano de namoro. Foi muito rápido, gente. Tipo, eu não sei, eu acho que é porque a gente passava muito tempo junto. Então, a gente, sabe, voou no nosso primeiro ano de relacionamento. E aí depois desse primeiro ano de relacionamento, começou a pesar um pouco mais a minha convivência com a minha família e a nossa distância realmente. Ele morava muito
muito longe. E a mãe dele sempre ia me buscar quando dava e deixar ele quando dava. Mas eu também ia muito de ônibus, ele ia muito de ônibus lá pra casa, mas era tipo 1 hora, no mínimo, de distância, porque aqui é uma cidade muito grande. Então, não é tão grande, mas é distante, sabe? Então a gente sofria, né? 1 hora pra se ver. Ou a gente ia num ponto de encontro que era meio termo pra nós dois. E, enfim, e a gente entra no tópico 2. Por que decidimos morar juntos? Como eu falei, era muito longe a nossa casa, uma da outra. Nossa, gente, era tão cansativo, porque principalmente depois do trabalho, eu ir pra lá ou ele ir lá pra casa, era só muito cansativo realmente. E eu também tava tendo algumas diferenças com a minha família, morando nós 4, eu, o meu irmão, a minha cunhada, o irmão dela. De vez em quando iam visitas lá em casa, tanto da família da minha família, né, da minha mãe, meu pai, quanto da família da minha cunhada e amigos, enfim, convivência com muitas pessoas, casa cheia, nunca é tranquilo. E chegou um momento que começou a pesar essas coisas, a convivência não era mais tão tranquila quanto no começo. E honestamente eu acho que nunca foi tranquilo, a gente só engolia muito sapo. Assim, questão de convivência real, gente, tipo coisa de organização de casa, compra, essas coisas assim, estilo Big Brother. Morar sozinho em casa cheia, quem sabe, sabe, tipo, quem sabe, sabe. Mas quem sabe, entende. Quem já morou em casa grande com muita gente, entende como que é complicada a convivência, a questão do barulho, privacidade, enfim, liberdades e muitas outras coisas, contas, etc. É muita burocracia. E chega um momento que essas coisas vão desgastando a gente. E lá na casa dele também não eram mil maravilhas, mas nunca teve nada de errado, sabe? Ele não tinha nenhum grande problema lá na casa dele. Só essa questão mesmo de convivência, a gente tem a nossa liberdade, tem a nossa intimidade e, enfim, acabou que a gente pensou, bom, estamos trabalhando, e se a gente se mudar? Porque eu queria me mudar de qualquer forma, entendeu? Era uma coisa que eu já tava planejando fazer. E eu ia sozinha, mas ao invés de ir sozinha, ele foi comigo. E como tudo na minha vida foi tudo muito rápido, gente. Foi tudo muito rápido. Eu nem tava em Curitiba quando a gente achou o nosso apartamento. Eu tava na minha cidade, na casa da minha mãe, passando as férias lá. Eu acho que foi a segunda vez. Acho que tinha sido a segunda ou foi a primeira vez. Não lembro, que eu tinha voltado pra minha cidade. Eu acho que tinha sido a primeira vez. Foi logo depois do meu aniversário. Enfim, fui passar o final de ano lá e a gente achou um apartamento. E foi a minha mãe que fez a negociação, porque a minha mãe é ótima fazendo esse tipo de coisa, achando coisa no marketplace. Foi tipo direto com o proprietário. Foi uma coisa assim, mó louca. Já pagamos. O Dani foi lá, pegou a chave, eu nem tava. Ele que fez o tour por ligação e mandou foto e vídeo. E aí a gente alugou a nossa casa. Eu esqueci de falar a linha do tempo, né? A gente se conheceu em 2021, mas pro final do ano, né? Eu já tinha passado o primeiro semestre da universidade. Eu já tinha conhecido um pouco mais da cidade, porque, gente, eu era muito vida louca. Eu pegava o ônibus e saía rodando essa cidade pra conhecer. E, enfim, eu me me aventurei por vários lugares, conheci muitos lugares. Antes mesmo de começar a namorar, porque quando eu comecei a namorar a gente passeava bastante e a gente passeava muito com a mãe dele também, então tipo, eu conheci muitos lugares.
vezes viajei pra cidades do interior aqui do Paraná com a família dele. Então, cara, foi assim, tão gostoso essa época e é até hoje, porque eu me senti acolhida, incluída realmente na família dele. E não foi ruim, sabe? Eu não tive nenhum desentendimento de sogra e nora, nem nada. Eu sou de boa. Eu sou basicamente mais uma membra na família. Membra. Eles me colocaram depois. Eu acho que a gente já tava com 1 ano de namoro. Me colocaram no grupo da família deles lá, da casa. Na verdade, eu acho que foi antes da gente fazer 1 ano de namoro. Foi tudo tão gostoso, tão fácil assim. Lógico, não foi fácil, como eu falei. É tão fácil, né? 100% o tempo todo. Porque a gente teve questões de convivência, assim. Algumas dificuldades bestas, assim. E eu sou uma pessoa que busca resiliência e paz interior. Mas eu também sou uma pessoa muito estressada, muito explosiva. Então a gente teve essas coisas, sabe? Realmente que eu acho que muitos casais enfrentam de convivência. Mas enfim, voltando aos motivos, foi literalmente isso que eu acho que são os mais padrões. A gente não brigou com a nossa família e quis logo se mudar. A gente não teve uma tragédia que fez com que a gente precisasse morar junto. A gente só sentiu muita vontade e teve o privilégio de conseguir se mudar tão cedo. E, cara, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. A gente já mora juntos há quase 3 anos. 2 anos, né? 3 anos vão fazer ano que vem. E, gente, é tão bom. Não tô falando que vocês devem fazer isso. A gente é muito privilegiado de ter o apoio dos nossos pais quando a gente tá passando por sufoco. E não é todo mundo que tem esse privilégio. E a gente faz o máximo que a gente pode pra não precisar e pra gente não passar sufoco. Mas, enfim, não é fácil quando alguma coisa acontece, você, né, tá ali aprendendo a ser adulto, tá tentando aprender a viver sozinho, então é muito maluco e, enfim, se acostumar com a rotina e com as manias, enfim, jeitos e trejeitos daquela pessoa é muito interessante, mas sempre foi muito gostoso. Eu acho que o Danny, eu não falo muito dele, né? O Danny, ele é uma pessoa muito carinhosa. Nós somos um casal bem carinhoso, bem meloso um com o outro, assim. Eu acho que quem vê a gente na rua pensa que a gente tá junto há pouco tempo. E até minha sogra falou que a gente é um casal que é diferente, assim. A gente tá sempre em contato físico. Nossa maior linguagem de amor é toque físico e palavras de afirmação. Então a gente tá o tempo todo igual 2 babões um pelo outro. Então, sei lá, eu acho que a gente faz muito esforço pra gente dar certo o tempo todo, sabe? Porque eu acho que pra quem não tem um relacionamento tão longo e não convive junto, talvez não entenda as dificuldades do dia a dia de você lidar com outro ser humano. Não é fácil, assim, você lidar com seres humanos todos os dias, enfim, desavenças acontecem, né? Mas a gente se esforça bastante pra tá sempre ali, um pelo outro, escutando. E foi um processo, assim, da gente conseguir não discutir. A gente discutia bastante porque eu sou muito temperamental, ele também é muito sensível, então a gente brigava bastante no começo. A gente brigava muito. Eu fechava a cara, inclusive eu tenho fama de cara fechada e bicuda, porque eu ficava fazendo bico, porque quando a gente tava brigado, então eu ficava tipo
Mas estamos aqui, temos duas filhas felinas. E estamos mais fortes do que nunca. São 4 anos, a gente fez 4 anos juntos esse ano. De muita descoberta, aventura e novas experiências e aprendendo a viver junto. Isso é muito maluco, é muito legal. E eu acho que eu não vejo a minha vida sem esse homem. Tanto que eu tô vindo aqui no YouTube fazer um vídeo sobre como a gente se conheceu. Porque eu não vejo eu vindo aqui falar que a gente terminou. Porque a gente se escolhe todos os dias. A gente se escolhe. O amor, ele é uma escolha. Além daquele grande sentimento, depois que a paixão passa, são escolhas diárias de resiliência, paciência, amor. Então, a gente se esforça todos os dias e se escolhe todos os dias, sabe? E, ai, gente, é muito bom. Então, se você tá num relacionamento, a minha dica é: tenha paciência. E se você quer muito morar junto com a pessoa, só digo que você tem que estudar as possibilidades. Se vocês vão conseguir se manter, não tome nenhuma decisão precipitada. Eu não acho que a minha decisão tenha sido precipitada, porque eu tenho uma família que me apoia muito. Mas se em momentos de aperto eu não tivesse, eu tava na rua pedindo esmola agora. Então não compare a sua realidade com a de ninguém, ok? Nunca, 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 jamais. Cada realidade é uma realidade. E acalma o coração, que uma hora você vai morar com a sua pessoa e vai ser muito bom. E independente se vocês fazem isso aos 20, aos 25, aos 30, enfim, vai ser bom do mesmo jeito e vai ser mágico, independente da idade que vocês tenham, ok? Se você já mora com alguém ou tem essa vontade, deixa aí nos comentários qual que é a sua experiência e qual que é a sua idealização para esse momento. Quero muito bater um papo sobre isso. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, eu não consegui pensar em muitas outras coisas pra falar aqui nesse vídeo sobre o meu relacionamento. Meu relacionamento é um relacionamento normal, então eu não tenho muito o que dizer. Mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente pode ir batendo um papo aí nos comentários, ok? Muito obrigada por ter participado desse minicast comigo. Boa noite e até a próxima.